Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta aula eu vou continuar as dicas de produtividade no Visual Studio abordando os Code Snippets. Os Code Snippets, eles são uma maneira fácil e rápida de adicionar rapidamente um trecho de código na sua aplicação. Os Code Snippets, eles são fragmentos de código já definidos pelo Visual Studio através de uma única palavra-chave, que eu vou mostrar nessa aula. Por exemplo, setor, prop. Tá? Para utilizar os Code Snippets, basta você digitar a palavra-chave e pressionar a tecla Tab 2 vezes. Mas podemos também usar a opção do menu Edit IntelliSense Insert Snippet. E temos ainda os atalhos Ctrl+K+X e usar o botão direito do mouse e a opção Insert Snippet. Eu posso utilizar e inserir um Code Snippet, tá, no local do cursor, ou posso selecionar um trecho de código e inserir o Code Snippet usando o código selecionado. Tá? Eu coloquei aqui uma relação dos principais trechos de códigos padrão do Visual Studio. Isso aqui foi obtido aqui, ó, do site da Microsoft. Ó, trechos de código no Visual C#, tá? Então aqui você tem a relação das palavras-chave dos trechos de código, a descrição do que cada um faz e aonde você pode utilizar cada um desse recurso aqui. Tá? Eu não vou abordar todos nesta aula, mas vou mostrar os principais. Então, eu vou abrir aqui o Visual Studio. Eu estou usando nesta aula a versão Community 2013. Tá? Na aula anterior eu usei a versão Community 2015. Mas tudo que eu vou fazer aqui vale para a versão 2015. Eu estou usando o Community 2013 porque eu recebi alguns e-mails de pessoal pedindo para mim usar essa versão. Então, eu vou mostrar aqui nessa versão, tá? Mas tudo que eu fizer aqui é válido para a versão 2015. Pode haver alguma alteração com relação aos atalhos, mas ela é pequena. Então, eu vou criar um novo projeto. Tá? Eu vou criar um projeto usando a linguagem C#. Vou usar aqui uma aplicação console e eu vou criar aqui um Code Snippets. E eu vou mostrar como que usa esse recurso. Deixa eu aumentar aqui o código para você visualizar. Tá? Então, eu vou criar uma classe aqui para me trabalhar com ela. Eu vou chamar aqui Test Code Snippets. Então vamos lá. Como eu falei, os Code Snippets, o objetivo dele é facilitar e dar produtividade na sua codificação. Como que isso funciona? Por exemplo, eu tenho aqui o meu código, tá? Como você está vendo aqui no Visual Studio, tá? E vamos supor que agora eu preciso criar eu tenho uma classe aqui e eu preciso criar um construtor nessa classe. Como que muita gente faz aí? Tá? Você sabe que no construtor você digitaria public, né, o nome da classe, test code snippet. Está errado o nome aqui, mas agora vai errado mesmo. E você faria isso aqui, tá? Uma outra maneira de você fazer isso agora usando o Code Snippet é usar o Code Snippet, tá? Se você souber a palavra-chave de cor, melhor. Se você não souber, você pode pressionar Ctrl+K+X. Olha lá, ele aparece a opção Insert Snippet. Você tem aqui uma relação de grupos, né, de códigos snippets. Então, por exemplo, aqui eu tenho para ASP.NET MVC4, aqui você tem os códigos snippets que você criou, tá? Para o Office, teste e para o Visual C#, que vai ser no seu caso. Então, ó, eu clico aqui 2 vezes, ele vai me abrir uma relação dos códigos snippets. Eu quero usar o construtor, ó,
code snippet para construtor. Eu clico duas vezes aqui, ó, ele me criou o construtor automaticamente, tá? Então, é isso aí que é o ganho de produtividade. Então, aqui como eu estou com dois construtores, eu vou apagar um. Bom, dessa forma eu tenho diversos code snippets. Por exemplo, vamos supor que eu quero criar uma outra classe aqui, ó. Você digita a palavra class e pressiona a tab duas vezes. Pronto, ele já criou a definição de classe, tá? Vamos supor que agora você queira incluir aqui um laço for each. Você digita for, tab duas vezes, ó, ele monta a estrutura do for para você, tá? É que aqui, esse aqui não é um melhor local para mim usar o for, tá? Vamos criar um método aqui, ó. Public void demo. Então, for, ele criou para mim, ó, o code snippet. Aqui, certo? Eu posso também, aqui você note que quando eu pressiono a palavra-chave tab duas vezes, ele monta a estrutura vazia. Mas vamos supor que eu tenha aqui, ó, eu quero digitar um console write line, CW do tab. Agora eu quero usar um for, um laço for, envolvendo essa instrução aqui, ó. Você seleciona, clica com o botão direito, ó, ou pressiona Ctrl K X, seleciona Visual C Sharp, o for, tá lá, ó, ele envolve o código que você selecionar. Tá? Essa é uma outra maneira de utilizar. Então, dessa forma você tem, eu posso utilizar para struct, criar uma estrutura, olha lá, criar uma interface, tá? Por exemplo, numa classe, vamos voltar aqui para a minha classe, essa classe aqui, ó. Vamos criar uma classe aqui, ó, chamar class Macorati. Então agora eu vou definir nessa classe duas propriedades, ó. Prop, pressiono duas vezes o tab, ele posicionou aqui no tipo, né? Eu vou digitar aqui, ó, string, dou um tab duas vezes, ele vai para o nome da propriedade e eu coloco aqui nome. Novamente, prop, ele cria a estrutura da propriedade auto-implementada, idade, pronto. Né? Você viu como facilita, né, a sua vida. Tá? Eu posso usar também para, vamos aqui para aqui dentro desse método aqui, ó, um if, tá? Posso usar para um switch, ou seja, praticamente os comandos principais, switch, tá? Um bloco using. Então é só pressionar a palavra-chave e teclar tab duas vezes. Uma coisa interessante é que você pode também criar os seus próprios snippets. Eu vou comentar isso aqui para não sumir os erros aqui que eu não vou definir aqui. Vamos supor, tá, que eu tenho aqui. Deixa eu remover esse código daqui, ó. Vamos supor que eu vou criar uma classe aqui agora. Ó. Vou criar uma classe aqui. Ó, class. Vou chamar ela de cálculos. E aqui eu vou definir um cálculo muito simples, tá? Vamos supor que eu estou definindo aqui um método para calcular a média. E esse método ele vai receber dois valores inteiros, tá? Para simplificar. Então eu criei aqui o meu método, né? Que basicamente calcula a média entre dois números e me retorna um valor. Vamos supor que eu quero utilizar isso como um code snippet. Eu seleciono
o bloco de código para o qual eu quero criar o code snippet. Clico com o botão direito, note que eu tenho a opção aqui de Insert Snippet e de Create Snippet. Tá? E de Surround With é aquela opção que você seleciona o código, né, e envolve ele com o trecho de código. Então eu vou criar um snippet. Cliquei em Create. Note que ele abriu aqui para você, ó, uma definição do snippet. Então você define aqui o nome, né, cálculo da média, cálculo média números inteiros, 2 números inteiros. Autor Macorati calcula a média. Então, ó, eu vou pressionar aqui eu tenho a opção para definir propriedade, salvar como, vou salvar como. Note que ele vai abrir aqui um local onde ele salva os codes snippets. Eu vou chamar aqui, ó, vou aceitar o valor padrão, tá vendo? Olha a extensão dele, ó, snippet. Vou pressionar salvar e eu vou fechar. Muito bem. Então eu criei o meu próprio snippet. Vamos supor que agora eu estou aqui nessa classe teste, tá? E nesse método aqui eu queira utilizar esse snippet. Então, ó, eu posso dar Ctrl K X, tá? Vou aqui em My Code Snippet, ele abriu uma relação, ó, cálculo da meta 2 números inteiros. Pronto, tá? Aqui não é o lugar mais apropriado para incluir esse. Vamos colocar dentro do bloco if aqui, ó. Tem um método, vamos lá. Agora eu vou usar clicar com o botão direito do mouse, insert snippet mais snippets, cálculo na média, tá? Então está aqui o método, né, o seu snippet, e você pode definir então uma relação de trechos de código que você vai utilizar da mesma forma que eu fiz aqui. Então, esse é um recurso muito interessante, né, que está disponível no Visual Studio, na versão 2003, na versão 2015, e que permite que você tenha um ganho de produtividade, tá? Não tendo que ficar digitando muita coisa. É só usar as palavras-chave, né? Tab 2 vezes e usar o recurso Code Snippet. Até a próxima aula.